1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar a nossa série de estudos em 1 Pedro. É importante que você leia todo o texto primeiro e acompanhe, deixe aí a sua Bíblia aberta, ok? Hoje nós vamos falar sobre sofrendo com uma boa consciência. Sofrendo com uma boa consciência. O que Pedro quer nos dizer sobre isso? E de como o cristão deve sofrer e de como esta consciência para com Deus faz toda a diferença no sofrimento. E lembrando aqui que o sofrer é sofrer por Cristo, principalmente por causa das perseguições por causa do nome de Cristo. Mas seja qual for a raiz do sofrimento, a causa do sofrimento, desde que não seja pecaminosa, é o que Pedro vai falar, nós cristãos devemos sofrer de maneira a testemunhar o nome de Jesus Cristo e dando glórias a Deus. Sofrimento por parte dos cristãos, no que se refere a perseguições, não é uma novidade. Os cristãos, vamos dizer assim, os crentes do Antigo Testamento, passaram por duras perseguições, principalmente aqueles que queriam viver de maneira piedosa e agradar a Deus dentro da palavra de Deus. A gente vê isso muito em crentes, né, do Antigo Testamento, reis quando queriam ser também fiéis, ou profetas quando se levantavam denunciando o pecado, como eram perseguidos e muitas vezes mortos de maneira brutal, até mesmo pelos israelitas. E a gente vê isso também no Novo Testamento, no decorrer da história da igreja cristã, os mártires, né? Dizem que o sangue dos mártires é a semente da igreja, por mais que eles tenham morrido por causa de Cristo, mas ali se lançou a semente do Evangelho. E a gente percebe que hoje também isso ocorre muito, né? Há países aí extremamente fechados e perseguições duras têm acontecido a cristãos por não negarem a fé ou por pessoas que se convertem ao cristianismo. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sofrendo com uma boa consciência. Em primeiro lugar, aí nos versos iniciais, nós percebemos que Pedro nos ensina que nós devemos e podemos, evitar muitos sofrimentos. Pedro exorta-nos aí, mais à frente também no capítulo 4 ele vai fazer a mesma coisa, de que nós não devemos sofrer como malfeitores, não devemos sofrer por praticar aquilo que é mal. Há várias causas de sofrimento na nossa vida, a maioria delas é desconhecida. É por nós vivermos em um mundo caído em pecado, em que justos e injustos estão sujeitos catástrofes, a doenças, vírus, bactérias, acidentes, fenômenos da natureza e também outros sofrimentos mais, o próprio envelhecimento e tudo que leva à morte. Há sofrimentos por ação de Satanás, claro, dentro da soberania de Deus. A gente vê isso na vida de Jó e também no Novo Testamento com maior ocorrência por causa do ministério de Cristo. Nós sofremos por maus governantes, sofremos por causa de pecados de outros e sofremos por causa das manifestações do juízo de Deus. Claro que para aquele que está em Cristo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No caso dos filhos de Deus, Deus usa para o nosso crescimento, para nos disciplinar, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o fato é que uma das grandes causas de sofrimento é o nosso próprio pecado. Muitas vezes nós sofremos por escolhas erradas, por motivações erradas, por reações erradas e pecaminosas, por palavras que nós falamos que não deveríamos falar, por atitudes que temos e por aí vai.
muitas vezes nós sofremos no corpo e na alma, né, no nosso coração, no nosso emocional, consequências do nosso pecado. E aqui Pedro está dizendo que isso não deve ocorrer na vida dos filhos de Deus. Tem muita gente que peca, não busca Deus, não busca a direção de Deus, vive uma vida longe de Deus, aí vem os sofrimentos e a pessoa até culpa a Deus e pergunta: Deus, onde você estava esse tempo todo, né? Por que o Senhor permitiu? Mas muitas vezes nós é quem temos vivido longe da presença de Deus. Então vem essa exortação para nós de que nós não devemos sofrer como malfeitores, não sermos perseguidos por causa de fazermos males. Mas ainda que venhamos a sofrer praticando o que é bom, é o que Pedro diz aí, nós devemos ter uma postura diferente. Pedro diz aí: quem há de nos maltratar se fizermos aquilo que é bom? É claro que as autoridades são falhas, os homens são falhos, são pecadores, e o conceito de mal e bem pode se inverter de maneira tão grande que às vezes quem anda retamente vai acabar sendo perseguido por andar de acordo com a lei. A gente vê que hoje no nosso meio, né, o mal parece que está se tornando aquilo que é bom, correto, e você viver de maneira honesta, correta, com moral, parece que isso tem sido cada dia mais visto como algo pejorativo. Por isso que Pedro vai dizer logo em seguida, e esse é o nosso segundo ponto, de que nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento. É possível nos alegrarmos em meio ao sofrimento, porque nós somos bem-aventurados, é o que Pedro diz aí, ainda que venhamos a ser perseguidos por fazer o que é bom, nós somos bem-aventurados, então nós temos motivo de nos alegrar. Jesus disse que assim como perseguiram a Jesus, perseguiriam os seus discípulos, ou seja, quando somos perseguidos por causa do Evangelho, isso expressa a nossa identidade com Cristo Jesus, a nossa identificação, aliás, né, com Cristo Jesus. Significa que somos pequenos cristãos, que estamos unidos a Cristo Jesus, pois se perseguiram a Cristo, certamente vão perseguir aqueles que andam nos passos de Jesus Cristo. Por isso que ele diz aí: ser perseguidos por causa da justiça. A justiça aí é a justiça de Cristo, é o Evangelho, é um sinônimo aí da fé cristã, do cristianismo. Nós podemos nos considerar bem-aventurados, e aliás Paulo também vai dizer que todo aquele que quer viver de maneira piedosa será perseguido. Jesus falou isso também no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, quando ele diz: se nós formos perseguidos, injuriados por causa da justiça, bem-aventurados nós somos, né? Somos herdeiros do reino do céu. E aí Pedro parece até ecoar essas palavras de Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5 e 6, né? E aí também ele diz que nós não devemos nos amedrontar, pois isto é um sinal de que somos cristãos, de que pertencemos a Cristo, de que pertencemos a uma pátria celestial. E aí também nós nos lembramos muito da palavra de Jesus aos discípulos quando eles são enviados, e naturalmente eles estavam ali com medo, né? E Jesus diz que eles não deveriam temer aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada, mas antes deveriam temer a Deus, que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. A Deus sim nós temos que temer, e esta convicção é que permitiu que muitos cristãos não negassem a fé e não neguem, né, no momento presente a fé cristã, pela convicção de que eles têm a Deus e por temerem acima de tudo a Deus. Então, cristão, nesses dois primeiros pontos aí, lembra que você deve e pode e deve evitar o sofrimento por causa de erro, de pecado. O cristão não deve sofrer como um malfeitor. E em segundo lugar, que nós somos bem-aventurados quando sofremos por causa da justiça, quando sofremos por causa de Jesus Cristo. Mas prosseguindo aí, em terceiro lugar, Pedro nos ensina que no meio do sofrimento nós devemos glorificar a Cristo Jesus. E aí Pedro cita, né, e traz para o Novo Testamento este versículo aí de Isaías. Ele está tomando o conceito lá deste versículo, e é importante olharmos o contexto. Foi quando o povo de Israel estava passando por um momento difícil e Acaz é tentado e seduzido a fazer alianças com a Síria, e ele até no primeiro momento nega, mas a gente vê lá que por detrás dos panos, né, nos bastidores, Acaz estava cedendo, né, fazendo aliança ali com a Síria, mesmo exortado por Isaías. E Isaías vem
e o exorta o rei Acaz, e falando justamente isto, né, sobre santificar o Senhor, glorificar ao Senhor. A ideia de santificar é separar daquilo que é profano, pecaminoso, é o mesmo que dar glórias, né, glorificar a Deus. Aqui a gente percebe que Pedro aplica a Cristo este mesmo conceito de que se o rei Acaz estava temendo o rei da Síria e acaba cedendo a alianças escusas, né? A gente vê que isso poderia acontecer com os cristãos a quem Pedro escreve e conosco também hoje, debaixo de pressão, a tentação de negar a Cristo ou de abrir mão de muitos princípios do Evangelho. A gente tem visto assim como a igreja tem feito isso para ficar bem com o mundo, para não sofrer retaliações, para agradar a todos, né? A gente quer agradar todo mundo, um discurso politicamente correto, a gente sempre quer se explicar nos mínimos detalhes, a gente quer o favor do mundo, a gente não quer incomodar ninguém, a gente quer ser sal que não salga, né? Luz que não ilumina. Então a gente vai andando nesta onda em nome de um suposto amor, que é mais um amor humano projetado a Deus do que um amor bíblico, e a gente vai deixando princípios e valores tão importantes do cristianismo. É algo lamentável que a gente tem visto na igreja, na vida de muitos irmãos, para não sofrerem nada, né? Eles acabam cedendo aí em muitos pontos e abrindo mão de verdades centrais do Evangelho. E isso pode ocorrer também até o ponto de queremos até negar a própria fé em Cristo Jesus. E de fato, só não negaremos pela graça de Deus, mas isso não significa que nós não devemos nos encorajar com a palavra de Deus e que Deus não nos exorte a sermos firmes, pois isso ocorre várias vezes na palavra de Deus, né? Que nós devemos lutar pela fé cristã, pela fé evangélica. Mas aí este santificar a Cristo, então, o mesmo conceito transportado do Antigo Testamento agora para o Novo. Se Acaz foi lá tentado, nós também hoje somos tentados, e aqui a gente percebe que Jesus Cristo é o mesmo Senhor lá que Isaías chama, né? Ele é o próprio Deus. Aqui um texto que nos ajuda muito a identificar a divindade de Jesus Cristo. Jesus aqui é colocado no mesmo pé de igualdade do que o Senhor do Antigo Testamento, pois são um só Deus. O mesmo Deus de quem Isaías falou é agora aqui encontrado na pessoa de Jesus Cristo. E santificar então é separar, é louvar, é glorificar, é reconhecer a Cristo, é o que Pedro diz como Senhor. Santificai a Cristo como Senhor, ou seja, nós tememos a Jesus Cristo. Não sou eu quem sou dono do meu coração, não sou eu quem protejo a minha vida, não são os meus recursos, a minha sabedoria, não é evitando o sofrimento, buscando ficar bem com todo mundo a qualquer custo, até o custo da fé, que eu vou me livrar da dor e do sofrimento. É quando eu reconheço que Cristo é o Senhor do meu coração e eu vivo à luz deste senhorio, entendendo que eu devo glorificar a Cristo, quer na vida ou quer na morte. Antes, santificar a Cristo. Mas Pedro vai nos dizer que é uma maneira de nós fazermos isto. Primeiro ele diz que nós fazemos isto respondendo àqueles que pedem a razão da nossa fé de maneira apropriada, de que nós devemos estar preparados, o crente precisa estar preparado. Isso significa o quê? Manejar bem as Escrituras, conhecer bem a sua doutrina e ter relacionamento íntimo com Jesus Cristo, com Deus, estarmos cheios do Espírito Santo, conhecermos a fé que nós professamos. É triste que nós que éramos conhecidos como povo do livro, né, o povo da Bíblia, nós que éramos conhecidos como o povo que ia à escola dominical e aprendia doutrinas, hoje muitas vezes os evangélicos só sabem repetir jargões, não é? E muitas vezes sem sentido, vazios, né? Quase que como papagaios, nós simplesmente aí repetimos jargões evangélicos e passamos para as pessoas aí uma ideia de um Deus que é tão estranho, né? De um Deus que não é tão glorioso e tão magnífico assim, que é restrito simplesmente a alguns jargões, algumas palavras de efeito, né?
E nisso nós temos uma grande culpa de não apresentarmos toda a beleza do Evangelho, do cristianismo, das doutrinas, da fé cristã como este sistema de vida tão abrangente, tão lindo, tão incomparável, mas nós reduzimos o cristianismo a uma devoção pessoal tacanha, estranha, de jargões esquisitos, de práticas totalmente esquisitas, mescladas aí com misticismo, com práticas pagãs que nós vamos adotando, ou com outras questões aí que não tem nada a ver com o Evangelho, né, de usos e costumes de homens, de legalismo e por aí vai. Mas nós precisamos estar preparados na sã doutrina, na palavra de Deus, para responder àquele que pedir razão da esperança. Olha como a fé cristã tem tudo a ver com esperança. E a gente vê isso muito na boca dos mártires, mesmo sendo apedrejados, crucificados, mortos a fio de espada, queimados vivos, mas eles glorificavam a Cristo Jesus. Lembra aí de Policarpo, né? Este homem de Deus no início da era cristã, que morreu ali queimado, mas ele glorificava Deus, e mesmo no último instante, sendo instigado a negar, ele disse, né, o Senhor me tem feito tão bem durante esses 80 e tantos anos da minha vida, não é agora que eu vou negá-lo, né? Muitos morreram cantando louvores a Deus, já enxergando o céu aberto e Cristo recebendo. Que bênção é estar preparado para aqueles que pedir razão desta esperança, esperança que nos possibilita sofrer por Cristo Jesus em todo e qualquer tipo de situação. Mas ainda mais, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos responder àqueles que pedirem razão da nossa esperança para assim santificar a Cristo no nosso coração? Pedro diz que nós devemos fazer isso com mansidão, mantendo boa consciência. Então, quando nós vamos praticar aí a apologética quer dizer resposta no conceito aí bíblico, né? Apresentar uma defesa da fé, traz esta ideia de um tribunal e você lhe defendendo a fé com um testemunho. Então nós devemos fazer isso com mansidão. Por quê? Porque nós não vamos defender a fé simplesmente por uma preocupação com o nosso ego ferido, para provar que nós estamos certos, para ganhar um debate, falar assim, tá vendo? Eu tinha razão, eu estou com a verdade, eu sou dono da verdade, você está errado e eu estou certo. Às vezes a gente aí até se engaja em debates aí que perdem o foco, né? Não é que seja errado nós defendermos a fé em redes sociais ou debatermos certas questões de maneira saudável, defendermos o cristianismo, mas a linha é muito fina para a gente partir para brigas sem propósito algum, sem edificação nenhuma, e sermos totalmente impiedosos e perdermos a motivação central de que não é ficar ganhando debates e brigas, mas é alcançar o coração, é pregar o evangelho da paz, da reconciliação do pecador com Deus por meio de Jesus Cristo. Deus, ele não precisa de defesas, né? Nem a palavra de Deus nesse sentido. Nós precisamos lutar pela fé cristã, nós precisamos lutar pela mensagem, pois é o único meio de salvação para o perdido. Mas quando nós dialogamos, é para alcançar as pessoas perdidas, e isso deve ser feito com mansidão. Mansidão não é também abaixar a cabeça, no sentido assim de fazermos de coitadinho. Mansidão não é você simplesmente abrir mão da verdade para ficar bem com todo mundo, não é isso. A mansidão é este equilíbrio no nosso coração, na nossa alma. A gente vê, por exemplo, em Jesus Cristo, que muitas vezes ele demonstrava ali aquele caráter tão maravilhoso, né, tão doce no seu olhar, mas isso não significava que ele era um pacifista, né? Que ele era uma pessoa apática, né, indiferente e tudo mais, neutra, né? Mas a gente percebe assim que Jesus muitas vezes era enérgico, né? Ele era firme, quando ele, por exemplo, expulsa, né, aqueles mercadejantes do templo. Então a gente vê este equilíbrio entre amor e verdade, entre firmeza e misericórdia, né? Entre sermos ali duros quando é necessário ser duro e demonstrar compaixão e misericórdia quando é necessário. Então Pedro está dizendo que isso deve ser feito com mansidão, mantendo sempre uma boa consciência,
Isso traz a ideia de coerência da palavra com a vida, do evangelho ser prático na nossa vida, não só falar o que deve ser, mas expressar na minha vida como o evangelho tem trabalhado também no meu coração e na minha vida, não haver essas contradições e esta incoerência de, por exemplo, falar do amor de Cristo e viver na contramão deste amor, tratar as pessoas com ódio, com indiferença e por aí vai. Então eu devo fazer com boa consciência, não é ser perfeito, santinho, no sentido de que nós temos uma vida impecável, não é isso. A nossa perfeição está em Cristo e nós estamos sendo moldados na imagem de Cristo Jesus. Mas é quando as pessoas percebem em nós o efeito do Evangelho, quando Cristo é visto em nós, a obra de Deus é vista em nós. Esta é uma boa consciência de que você pode dormir tranquilo, né? De que há uma coerência entre o seu discurso e a sua vida, até o ponto que Pedro diz aqui, de que naquilo em que as pessoas nos acusarem, elas se sintam envergonhadas, porque de fato não há do que nos acusar. Então a ideia é essa, de fazermos com mansidão. Isso não quer dizer abaixar a cabeça e aceitar tudo para ficar bem com todo mundo, em detrimento da verdade. Também não significa que a gente vai sair por aí enfiando o evangelho goela abaixo, sendo ríspido com todo mundo, grosseiro. Este equilíbrio, falar a verdade em amor, comunicar o evangelho, entendendo que a gente não está entrando numa conversa simplesmente para provar que a gente está certo. Nós estamos dialogando com as pessoas para apresentar o evangelho da cruz de Cristo Jesus. Você e eu não somos juízes para bater o martelo e condenar ninguém. Todos nós prestaremos conta a Deus. Nós devemos testemunhar sim do evangelho com palavra e com vida, ainda que isso custe a nossa própria vida, né? No certo sentido, Jesus diz que nós somos considerados como ovelhas para o matador, ou seja, se preciso for, vamos dar a vida por Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa luta não é física, não é contra a carne ou sangue, mas é uma luta espiritual. Mas além do fato de nós podermos, né, e devermos evitar o sofrimento que venha por causa de pecado, de nós nos alegrarmos porque somos bem-aventurados quando sofremos pelo Evangelho, por Cristo Jesus, e além também desta oportunidade maravilhosa de glorificarmos a Cristo em meio ao sofrimento, tendo uma boa consciência no sofrimento, isso passa também por nós compreendermos a vontade de Deus no sofrimento na nossa vida. Muitas vezes uma vontade específica nos passará despercebido, né? Nós não vamos compreender, assim como Jó. Deus não veio e explicou a Jó: você está sofrendo por isso, isso, isso e isso. Mas o simples fato de Jó ter se deparado ali com a grandeza de Deus, com a majestade de Deus, quando Deus vem e se revela a ele, já foi suficiente para que Jó pudesse, glorificar a Deus em meio ao sofrimento e encontrar ali satisfação no seu coração, bem-aventurança, né, e felicidade. Note que Jó encontra isso antes de Deus lhe restituir a saúde e todo o resto. Claro que Jó não está ensinando que Deus vai restituir igualmente a todos nós quando sofremos. Mas perceba que Jó encontrou deleite no coração, no próprio Deus, antes de Deus lhe restituir os bens materiais. Jó vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu nem sei se Deus nos explicasse se isso mudaria o fato no nosso sofrimento. O sofrimento continuaria ali. Nós somos chamados a caminhar por fé na bondade de Deus, nos seus propósitos, naquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu não sei qual é a vontade específica de Deus para o sofrimento X e Y que você esteja passando, mas eu sei que a vontade geral de Deus para todos os cristãos é nos moldar à imagem de Jesus Cristo. Quando Paulo diz ali que Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, ali o bem é ser a imagem de Cristo, é o propósito segundo o qual Ele nos chamou, é sermos moldados à imagem do primogênito, nós que fomos adotados em Jesus Cristo, e o Espírito, quando comunica essa adoção a nós, ele vai nos moldar à imagem de Jesus,
que é o Filho no qual o Pai tem todo o prazer, e em Cristo Deus tem prazer também em nós. Então a vontade geral de Deus é esta, e Deus é o Deus de José, que transforma mal em bem. Muitas vezes nós percebemos a vontade de Deus, às vezes um tempo depois, como diz o salmista, foi-me bom passar pela aflição para que aprendesse os seus caminhos. Às vezes você vai olhar para trás e pensa, nossa, que bobagem que eu estava pensando, ainda bem que me aconteceu isso. Se isso não tivesse acontecido na minha vida, eu nem sei onde estaria hoje. Aí eu aprendi muito sobre a vida cristã e o relacionamento com Deus, eu me aproximei mais de Deus depois que eu passei por isso e por aquilo. A gente vai compreender sim. E aqui é o que Pedro está dizendo, se sofrermos segundo a vontade de Deus, não por causa dos nossos pecados, embora Deus seja tão gracioso e misericordioso, que em Cristo, Ele que nos conduz ao arrependimento, até usa as consequências das nossas falhas para nos moldar, para nos afastar mais do pecado, né? Mas aí diz se sofrer segundo a vontade de Deus, e Pedro já havia dito isso, quando ele falou também, se necessário, passardes por várias provações. Então é interessante observar aí sofrer segundo a vontade de Deus. Então o sofrimento tem um propósito na nossa vida. Deus não desperdiça o sofrimento na nossa vida. Deus intervém, Deus trabalha em meio ao sofrimento, trabalha no nosso coração, trabalha em nós, porque ali Ele está cumprindo a sua vontade, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então Pedro diz, é melhor sofrer segundo a vontade de Deus, praticando o que é bom, do que praticando aquilo que é mal. Então que Deus nos ajude, de fato, a não sofrermos de maneira pecaminosa, seja reagindo de maneira pecaminosa no sofrimento ou sofrendo pela consequência de algum pecado que a gente esteja praticando, né? Mas que a gente compreenda que nós sofremos é segundo a vontade de Deus. O que isso significa? Que Deus tem um propósito. Mais à frente Pedro vai falar sobre consciência também, mas vamos parar por aqui, né? Depois a gente continua aí o nosso estudo aqui em 1 Pedro, mas que Deus nos ajude a mantermos uma boa consciência em meio ao sofrimento, nos lembrando destes pontos, de que a gente não sofra por pecado, mas que a gente, se sofrer por Cristo, que a gente saiba que somos bem-aventurados, que a gente saiba que sofrer por Cristo é uma oportunidade de glorificá-lo com um bom testemunho, de responder àqueles que nos questionam, né, sobre a esperança que há em nós de maneira apropriada, e que a gente faça isso com mansidão, com boa consciência, dando àqueles que nos perseguem o corar de vergonha e sabendo também que é da vontade de Deus e Deus tem um propósito e tem um plano, embora a gente, no momento imediato, não compreenda. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a mantermos sempre uma boa consciência, pois sem Ele nós nada podemos fazer. Logo em seguida aí, Pedro vai falar sobre Cristo Jesus e o seu sofrimento, como nós dependemos totalmente dele, como ele é este modelo e exemplo de tudo isso que Pedro vem falando aqui, de como Cristo passou por tudo isso, ele vai falar logo em seguida, né? E mais do que isso, é por causa da obra de Cristo que hoje eu e você podemos viver em meio ao sofrimento com uma boa consciência, glorificando a Deus. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo, ok? Que Deus te abençoe e continue falando ao seu e ao meu coração.